Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e nós vamos tratar da Lei Supergeral dos Gases, relacionada à equação de Clapeyron. Mas lei geral não seria Piviti-Povotó? Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo. Primeiramente, observe as propriedades do gás. Ele está contido em um recipiente com um certo volume V. Há uma certa quantidade de partículas que a gente vai contar em mols. E ele apresenta uma temperatura absoluta. Por que a gente vai usar a absoluta? Porque a temperatura absoluta está relacionada à agitação das partículas. E, por conta desta agitação, as partículas vão colidir com as paredes do recipiente e vão fazer força. E fazendo força sobre as superfícies do recipiente, exerce uma certa pressão. E então você vai ter, caracterizando o estado de um gás, a pressão, o volume, a quantidade de partículas e a temperatura absoluta. Agora, qual a relação entre essas grandezas? Vem comigo. A pressão exercida pelas partículas que constituem o gás sobre as paredes do recipiente está relacionada às colisões dessas partículas com essas paredes. E o valor dessa pressão, por sua vez, está relacionado à violência com que uma colisão ocorre e também à frequência com que ela ocorre, a quantidade de colisões observadas. Pensando nisso, nós conseguimos montar uma relação entre a pressão, o volume, a quantidade de partículas e a temperatura. Primeira ideia, você concorda comigo que quanto mais partículas eu tiver dentro de um recipiente, mais colisões vão acontecer? Pois é, a gente verifica experimentalmente que a pressão exercida pelas partículas na parede do recipiente é proporcional à quantidade de partículas. Este símbolo aqui a gente vai utilizar para representar a expressão proporcional a. Além disso, você há de concordar comigo que se as partículas estiverem muito agitadas, elas vão colidir mais violentamente com as paredes do recipiente. Dá para concordar comigo, não é? Por essa razão, a gente verifica também experimentalmente que a pressão é proporcional à temperatura, mas não é a qualquer temperatura. É a temperatura absoluta medida em Kelvin. Douglas, eu quero usar graus Celsius. Nem pensar. Finalmente, pense comigo. Há de concordar que se eu diminuir o volume disponível para essas partículas, o volume do recipiente, elas vão ficar se batendo com maior frequência com as paredes do recipiente. Por essa razão, a gente também verifica experimentalmente que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou a pressão é proporcional ao inverso do volume. Como quantidade de partículas, temperatura e volume são grandezas independentes, eu posso criar a seguinte relação. Observe que a pressão, então, vai ser proporcional a N, proporcional a T, mas inversamente proporcional a V. Então, eu posso dizer que a pressão é proporcional a N vezes T sobre V. E quando existe uma proporcionalidade, existe também a constante de proporcionalidade. Essa constante se verificou que é universal. Vai ter sempre o mesmo valor para qualquer lugar do universo e para qualquer gás que a gente vá observar, qualquer gás ideal. E quanto é que ela vale? Se a gente medir a pressão em atmosfera, o volume em litro, a quantidade de partículas em mol e a temperatura em Kelvin, o valor de R é 0,082. Se a gente for para o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, medindo pressão em Pascal, volume em metro cúbico, quantidade de partículas em mol e temperatura em Kelvin, o resultado é 8,3. A diferença é só porque nós usamos unidades diferentes. Ah, Douglas, então essa constante é este tal deste R. Então P é igual a R vezes N vezes T sobre V. Ajeitando fica conforme você conhece. PV é igual a nRT, mas agora faz sentido para você, não faz? E a tal da lei supergeral, de onde é que vem? Imagine duas situações. Eu tenho uma porção de gás aqui num recipiente, a pressão vai ser P1, o volume ocupado por esse gás no recipiente é V1 e a quantidade de partículas N1. Nesta outra situação, eu aqueci o gás, então aumentei a temperatura de T1 para T2. Mas como o recipiente está aberto, houve o escape de partículas, houve o escape de moléculas.
Qual vai ser a consequência disso? Muda o número de partículas, a quantidade de matéria que eu vou ter aqui no interior do recipiente. Douglas, eu não vou mais contar com as que saíram? Não. Na nossa regra, o volume que nós consideramos é o volume do recipiente e a quantidade de matéria é aquela que está no recipiente. Então eu tenho N2 aqui dentro ocupando um volume V2 maior, mas não tem problema o volume ser maior, porque houve uma reduzida na pressão que possibilitou este aumento do volume, junto com o aumento da temperatura. Poxa vida, quantas coisas! Mas o interessante é que P1, V1 é igual a N1, RT1. E P2, V2 é igual a N2, RT2. Equação de Clapeyron ali, equação de Clapeyron aqui. Ah, mas se eu quiser, posso isolar o R. Mas o R é uma constante universal que vai dar sempre o mesmo valor em qualquer lugar do universo. Então eu poderei escrever que P1V1 sobre N1T1 é sempre igual a P2V2 sobre N2T2. Douglas, eu sempre fazia que o pivete 1 é igual ao pivete 2, ou pivete é igual a Povotó. Por que você fazia isso? Porque o seu recipiente estava fechado, não permitia o escape de partículas. Qual é a consequência disso nessa hora? Você pode, se não houver mudança da quantidade de partículas, cancelar o valor de N1 com N2, mas isso se e somente se não sair partícula nem entrar partícula e também não acontecer nenhum tipo de reação. Aí nesse caso você teria que P1 V1 sobre T1 seria igual a P2 V2 sobre T2. Mas esse é um caso particular que vai ser válido se a quantidade de matéria antes e depois for a mesma. Aqui você agora aprendeu o porquê do PV igual a nRT e o porquê de PVT igual a Povotó. Gostou? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.